Muito bom dia para você. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto e indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de água que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios no meio-dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Falou a boca do Senhor. Meus irmãos, e aqui o Senhor, Ele nos coloca uma exortação primeiramente, uma condição daquilo que nós não devemos fazer, é um aconselhamento do que não deve ser o nosso proceder enquanto cristão, de a gente não viver a vida dessa forma, de não conduzir destruindo os caminhos, os instrumentos de opressão, os hábitos autoritários, a linguagem maldosa. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano, tudo isso faz parte do nosso diário. E após nos exortar, Ele nos faz uma promessa de como será a nossa vida se nós seguirmos esse caminho. Ele nos diz e nos apresenta o que nós devemos não fazer, como não devemos proceder e o que nós devemos destruir. A língua maldosa, as opressões, os instrumentos que castigam o próximo, e Ele nos promete o que acontecerá se fizermos assim. Nós seremos reconstituídos, nós seremos reconstruídos. E tudo tem um processo, e tudo leva um tempo. E Ele diz então sobre honrar o dia de sábado que nós temos, porque nós estamos lá no Antigo Testamento, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sábado, sétimo dia, onde o Senhor descansou. Mas a partir do Novo Testamento, a partir do momento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele passou pelo Calvário, passou pela cruz e ressuscitou. Nós temos domingo como o dia do Senhor, o dia de sua ressurreição, o dia que nós fomos resgatados das garras da morte. E agora compete o quê? Que eu e você façamos a nossa parte, que eu e você façamos as renúncias necessárias, porque aquilo que nós não podíamos suportar, o Senhor o suportou por nós na cruz, por pecados que não eram seus, porque Ele é santo, 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 mesmo na sua condição divina. Foi 100% homem, exceto no pecado. E é preciso que a gente rompa diariamente com tudo aquilo que nos aprisiona, que castiga o irmão, mas que também faz com que eu e você não permaneçamos no estado de graça, que faz com que eu e você sejamos arruinados. Muitas vezes a gente costuma ouvir: se Deus realmente é tão bom, é amor, é misericórdia, por que é tanto sofrimento no mundo? Porque eu e você ainda não somos inteiros ao dispor do Senhor. Porque muitas vezes a gente escolhe seguir os nossos próprios caminhos. A gente escolhe seguir essa decadência ao pecado, essa tendência de escolher por mim mesma. E quando eu escolho por mim mesma, meu irmão, eu só olho para o meu próprio umbigo. Eu não sou capaz de ver a miséria do outro. E assim a gente vai se desvinculando do outro. E assim a gente não vai vivenciando o amor fraterno. E assim a gente quer sempre mais e passa por cima de tudo e de todos. E não é assim que o Senhor quer que nós vivamos. E tudo isso que a gente faz por nós mesmos é autodestrutivo. Destrói o outro, mas também destrói a nós mesmos. E aí a gente tem, muitas vezes, a destruição da humanidade. Quando a gente vê falar em guerras. Tem um ditado muito próprio que eu vi nas redes sociais, que a guerra é onde jovens que não se conhecem, que não se odeiam,
lutam por conta de rixas entre velhos que se conhecem, se odeiam, mas eles mesmos não se atingem. E aí a gente tem uma destruição em massa muitas vezes. Pessoas inocentes, afetados pela escolha de outros. Assim como a nossa escolha também, às vezes, afeta outras pessoas. Então, que nós sejamos fixos em olhar para o Senhor. Que nós sejamos vigilantes. Que nós sejamos constantes na oração. Que eu e você possamos fazer um exame de consciência profundo. O que é que nós precisamos abandonar? Qual é o instrumento de opressão que eu e você precisamos abandonar? É a língua maldosa, que ao invés de preocupar com a própria vida e em estar em constante adoração ao Senhor, vive a falar contra o irmão? Que nós possamos vigiar, que nós possamos pedir perdão e misericórdia ao Senhor, com um coração verdadeiramente contrito e arrependido de quem deseja seguir os caminhos do Pai. Não deixe de participar da Santa Missa. Faça o seu exame de consciência antes e, estando em estado de graça, que possamos nos aproximar da fila da comunhão, pedindo que o Cristo faça cada vez mais com que nós desapareçamos, para que Ele cresça em nós, porque nós damos liberdade para isso. Deus abençoe.